A Torre de Babel é o relato do capítulo 11 do livro de Gênesis na Bíblia, que fala sobre a construção de uma torre e que os homens fizeram para que eles não se espalhassem sobre a terra em desobediência à ordem divina do Criador, que queria, logo depois do dilúvio, que eles se estabelecessem, se multiplicassem e povoassem a terra, como foi dada a mesma ordem a Adão ali no início. Por esse motivo, né, quando eles começaram a queimar tijolos e a construir essa torre, foi o intento do coração deles, e isso, né, foi mal aos olhos de Deus. Pelo que Deus veio ver o que os homens estavam fazendo, de acordo com o relato de Gênesis. E Deus falou assim: olha, agora os homens começam a fazer isso, eles falam uma só língua, então não haverá mais restrições para aquilo que eles quiserem fazer. Então desçamos e confundamos a linguagem do homem, né? Antes havia uma só língua, um só idioma em toda a terra. E como isso desagradou a Deus, Deus confundiu a linguagem dos homens, pelo que ninguém entendia mais a linguagem um do outro, os grupos não entendiam a linguagem de outro grupo, e eles cessaram de edificar aquela torre e se espalharam, né, para lugares distantes e ocupando outras terras, como Deus queria no início. E qual é a lição que nós podemos tirar? O que nós entendemos? Em primeiro lugar, vamos entender, né, sobre essa questão do idioma, da língua. De acordo com a tradição judaica antiga, havia uma só língua, né, antes do dilúvio, tá? E até esse momento, né, na Torre de Babel. E a língua que Deus criou os céus e a terra foi a língua hebraica. Era a língua que Adão falava, que Eva falava, né, a língua que Noé falava. E depois desse momento aí, então houve essa confusão de línguas, então as pessoas passaram a falar outros idiomas, de acordo com a tradição judaica, com o relato do livro de Gênesis. Apesar de, se você for googar, você vai ver ali que, né, tem ali dizendo que a língua mais antiga que há registro é a língua acadiana, tá? Que é do século XIV a.C. De acordo também com a enciclopédia britânica, diz que uma das línguas também mais antigas é a língua sumeriana, né? Os sumérios. Mas, de acordo com a tradição judaica, diz que a língua original de que Deus criou os céus e a terra, que Adão e Eva falavam, até Noé, era a língua hebraica. Mas, olhando aqui, qual é a lição que nós tiramos de Babel, né? A palavra Babel vem de Balau, do hebraico, que significa confundir ou confusão, se tornou sinônimo de confusão. Então as pessoas passaram a falar várias línguas. O texto diz, eu quero ler esse versículo da Bíblia aqui, né, no verso de número 6 do capítulo 11, diz o Senhor: o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer agora. Não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a linguagem do outro. Então isso significa, se Deus observou que o povo era um, e que o povo falava uma só língua, e que não haveria mais restrição do que intentassem fazer, a lição que nós tiramos daí pela observação do próprio Criador é que quando nós falamos uma única língua, tá? Alinhados com o mesmo propósito, com os mesmos ideais, com os mesmos objetivos, e quando vivemos em unidade, não há limites para o que se quiser fazer. Aqui o intento em rebelião ao Criador. Deus observou que não haveria limite, mesmo que fosse algo, né, em desacordo com a vontade de Deus. Imagine os cristãos, os filhos de Deus, falando uma mesma linguagem, com os mesmos objetivos, os mesmos ideais, tá? Com os mesmos propósitos, os mesmos planos, os mesmos projetos, para praticar o bem, tá? Em unidade, falando a mesma linguagem. Não haverá limite nem restrição, nada nos será impossível. Então a maior lição que nós tiramos de Babel é que quando há unidade, é que quando falamos a mesma língua, estamos unidos com o mesmo propósito, com o mesmo projeto, pode ter certeza, ainda mais para praticar o bem, que a bênção de Deus se estabelece e a gente é capaz de fazer coisas extraordinárias, de realizar grandes feitos. Então, que você possa refletir, isso pode servir para você, para a sua família, entre um casal, né, um marido e uma esposa, os filhos, uma família, entre uma comunidade,
né, serve para a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós temos que viver em unidade, falar a mesma língua, né, e caminhar à luz da mesma revelação, com o mesmo propósito, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né, tendo o amor uns pelos outros e caminhando para cumprir os propósitos do reino, em obediência ao nosso Criador. Não haverá limite quando falarmos a mesma língua e quando estivermos em unidade. Então, que Deus abençoe você, que essa palavra seja edificante para a sua vida e que a gente possa ter essas lições preciosas de unidade, de falar a mesma língua. Se eles, para praticar o mal em rebelião a Deus, fazendo algo em desacordo à vontade do Criador, né, eles estavam prosperando e Deus teve que confundir a linguagem deles para eles não se entenderem mais, eles tiveram que se espalhar e acabaram cumprindo o propósito de Deus, que era se espalhar e se estabelecer e povoar a terra. Imagine nós servindo a esse Deus, né, servindo a Jesus, o Rei dos Reis, servindo o nosso Criador em obediência à palavra dele, né, todo mundo em unidade, falando a mesma língua. Então não existe impossível para quem realmente anda em alinhamento, né, com esse propósito de unidade, de falar a mesma língua, de estar em obediência ao Criador, aquilo que Ele tem para cada um de nós cumprir enquanto estivermos respirando debaixo desse sol e sobre essa terra. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus lhe ensine a você andar em unidade, porque um reino dividido não subsiste. Temos que andar em unidade, uma família unida, uma igreja unida, cristãos unidos, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, com o alvo, né, superior, alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Né? Se você recebe, que Deus te abençoe poderosamente. Né? Eu quero fazer uma oração, abençoar o seu dia, para que você possa, né, com sabedoria, nesses dias difíceis, muitas vozes estranhas, né, muitas opiniões diferentes, possamos sempre estar centrados no centro da vontade de Deus, na palavra dele, em obediência ao nosso Criador, para que possamos ter êxito e ter sucesso nas nossas jornadas, na nossa carreira, né, e na nossa caminhada, enquanto estivermos aqui cumprindo essa missão de servir esse Deus eterno. Amém? Então vou orar abençoando a sua vida. Pai, no nome de Jesus, quero colocar no teu altar essa pessoa que ouviu essa ministração. Ó Deus, que eles compreendam, ó Pai, que, ó Pai, em confusão, em desacordo, falando línguas estranhas, diferentes, ó Pai, cada um com uma opinião própria, ninguém chega a lugar nenhum. Mas, ó Pai, Babel, a confusão, ó Pai, é uma lição para a nossa geração, Senhor, que se falarmos a mesma língua, andarmos em unidade, ó Pai, como corpo, ó Pai, como uma família, como uma igreja, não haverá restrição para nós, principalmente quando estivermos no centro da Tua vontade, em obediência à Tua palavra. Então nos ensina, Pai, a ter essa sabedoria, Pai, e nos ajuda a ter um coração humilde, ó Pai, para, ó Deus, concordar uns com os outros, ó Pai, para, ó Deus, amar uns aos outros e fazer a Tua vontade. Então abençoa essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa edificar a vida dela, Senhor, renovar suas forças, suas esperanças, e, ó Deus, fortalecer a sua fé, dar luz no caminho dessa pessoa, Pai. Abençoa ela com paz, saúde e prosperidade, abundância, fartura, salvação e vida eterna. É a nossa oração, fazemos ao nosso Pai eterno, agradecido, Pai, pela palavra de hoje, no nome precioso do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se essa mensagem foi boa para você, então escreva aí, eu recebo, eu creio, né? Comente. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, né? Dê o like, nos ajuda a fortalecer esse canal para que a gente possa levar essa mensagem de fé e esperança a outras pessoas. Então um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.